os dons superiores e o perdão dos pecados. No Evangelho da Paz e da Vida Perfeita, o perdão dos pecados é abordado com grande precisão. Do Evangelho da Vida Perfeita. 11, 9 E ele disse-lhe: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa com ele começaram a pensar consigo mesmos: quem é este, que até perdoa pecados? 15.5 Jesus disse: quem disse, eu te perdoo os teus pecados? Não disse eu antes, os teus pecados estão perdoados? 93.1 Pois todo pecado é perdoado por meio do arrependimento e da reparação, e aqueles que se afastam dele são libertados, mas aqueles que continuam pecando permanecem presos a ele. Observação: Yeshua deixa aqui inequivocamente clara a lei cósmica de causa e efeito. O arrependimento sem reparação faria o mundo afundar em cada vez mais sofrimento. O arrependimento cura o coração, a reparação cura as consequências. Somente os dois juntos levam à verdadeira libertação. Versículo 2. No entanto, os frutos do pecado perduram por algum tempo. O que semeamos, colheremos. Pois Deus não se deixa escarnecer, e aqueles que semeiam na carne colherão a perdição, mas aqueles que semeiam no Espírito colherão a vida eterna. Observação: a alma carrega a vibração de suas ações, muitas vezes por mais tempo do que gostaríamos. Quem está preso a instintos baixos, ganância, ira, poder, abuso da luxúria, não pode ascender a níveis superiores. Não se trata de punição, é ressonância. Aquilo com que nos conectamos determina para onde podemos evoluir, ascender. 2b Portanto, quem renegar seus pecados e os confessar, o ancião deve dizer-lhe assim: que Deus te perdoe os teus pecados e te conduza à vida eterna. Todos os pecados contra Deus serão perdoados por Deus e todos os pecados contra os homens, pelos homens. Nota: os pecados contra Deus dizem respeito à nossa orientação interior, e Deus pode perdoá-los. Os pecados contra os homens dizem respeito às relações, e só ali podem ser curados. O céu faz a sua parte, mas os corações humanos devem fazer a sua. Parábola do Filho Pródigo. Do Evangelho da Paz. Meu filho, vês agora como é fácil, levando uma vida dissoluta, acumular dívidas para 7 anos, mas como é difícil pagá-las com 7 anos de trabalhos forçados. Pai, é realmente difícil pagá-las, mesmo que seja apenas por 7 dias. E seu pai o advertiu: desta vez, ainda te será permitido saldar as tuas dívidas em 7 dias, em vez de 7 anos, e o restante te será perdoado. Mas toma cuidado para não contrair novas dívidas no futuro. Pois, em verdade te digo, ninguém além de teu pai te perdoará as dívidas, porque é seu filho. Pois com todos os outros, terias de trabalhar arduamente por 7 anos, como está escrito em nossas leis. Meu pai, de agora em diante serei seu filho amoroso e obediente, e não contrairei mais novas dívidas, pois agora sei como é difícil pagá-las. E os anos se passaram, e os bens de seu pai prosperaram cada vez mais sob suas mãos. Pois a bênção de seu pai repousava sobre seu trabalho. E, aos poucos, ele devolveu ao pai 10 vezes tudo o que havia desperdiçado nos 7 anos. Observação: esta história é conhecida, mas aqui a questão da dívida é abordada com muito mais precisão. Trata-se de reparar a dívida, ela não é simplesmente apagada. Trata-se, antes, de fazer com alegria o oposto do que se fez antes. Não é uma ilusão acreditar que toda a culpa simplesmente se dissolve. Isso seria absolutamente incompatível com a justiça cósmica. Mas são palavras bastante lisonjeiras para conquistar as pessoas. Jesus significa muito para mim, e tenho um relacionamento muito intenso com ele. Não quero jogar todos os meus pecados sobre ele é importante demais para isso. Sou responsável pelos meus erros e não quero abrir mão dessa responsabilidade. Pois, então, não aprendo nada. Todo chefe de uma empresa deseja ordem e boas relações interpessoais. Se o Criador lidasse com o perdão dos pecados de forma muito leviana, a criação ficaria cada vez mais caótica, pois as pessoas não levariam mais as regras a sério.
Alguém que quisesse prejudicar uma empresa talvez dissesse aos funcionários: não levem a ordem muito a sério, façam o que quiserem. Naquela época, havia pessoas muito ricas, mas que viviam de forma imoral. Para obter seu dinheiro e seu poder, será que lhes disseram que seus pecados não importavam e seriam perdoados se eles colaborassem e doassem parte de seu dinheiro? De que outra forma seria possível conquistar essas pessoas? Talvez tenham reconhecido ali um bom modelo de negócios. Pelo menos foi muito bem-sucedido. Nenhuma outra comunidade religiosa acumulou tanto dinheiro e poder quanto a cristã. Algumas pessoas carregam grandes culpas e talvez não vejam nenhuma possibilidade de se livrar delas. No entanto, isso não está de acordo com as leis divinas. Posso me converter a qualquer momento e mudar meu comportamento. Nunca é tarde demais para isso. Essa é a mensagem de Jesus. Sempre há esperança. O que importa é minha orientação interior e a ação que dela decorre: trazer o bem ao mundo. Trata-se menos de sacrifício e mais de abrir o coração, como descrito na parábola do bom samaritano, e de estar presente para o próximo. De modo geral, pode-se dizer que o problema não são tanto os pecados, mas sim não viver a sua vocação, a sua missão e os seus talentos. Isso fica claro na parábola dos talentos. Todos cometem erros de vez em quando, e não se deve deixar que isso atrapalhe demais o fluxo da vida. Pelo contrário, quanto mais coisas positivas e construtivas eu trago para o mundo, mais diminui o peso da minha dívida e mais perto chego de Deus. Portanto, só tenho a ganhar. O importante é não repetir os mesmos erros. Para isso, é preciso força, e não o fardo do pecado. Frutos da vida em pureza. Meu filho, vejo que meus bens estão em boas mãos. Agora te entrego todo o meu gado, minha casa, minhas terras e meus tesouros. Que tudo isso seja tua herança e continua a aumentá-la. E como seu filho havia recebido essa herança de seu pai, ele perdoou as dívidas de todos os seus devedores que não podiam pagá-lo. Pois ele não havia esquecido que também sua dívida lhe fora perdoada. Outro perguntou a Jesus: se algum de nós estiver doente, teremos o poder de curar como você? E Jeshua respondeu: esse poder vem da pureza perfeita. Os frutos de uma vida justa são: item um coração puro, item uma vontade íntegra, item responsabilidade vivida, item amor ativo para com os outros, item a capacidade de perdoar. Resumo: o perdão não é uma absolvição sem transformação. É um caminho de retorno. Um caminho que vai do reconhecimento ao arrependimento, da ação à transformação. E quem trilha esse caminho não apenas se torna livre, ele próprio se torna uma luz para os outros.